Fala pessoal, tudo bem? Tamo junto? Voltamos. Hoje a gente vai falar de barroco. Vamos começar a falar da literatura brasileira, a literatura produzida por brasileiros. Antes disso, a gente tem que lembrar que antes do barroco a gente tinha alguns movimentos acontecendo na Europa. E o início da literatura, ele vem trovadorismo, depois humanismo, depois classicismo. Enquanto isso está rolando, a gente tem o quentismo, que foi a produção quando aconteceu o descobrimento do Brasil, ok? Passado isso, a gente tem o barroco, que é o primeiro momento em que se produz uma literatura brasileira. Agora o Brasil já começou a ser colonizado, está acontecendo um barroco lá na Europa e isso vai vir também para o Brasil. Esse movimento vem para cá, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto do barroco como um todo. A gente vai dizer que é o primeiro movimento literário que acontece no Brasil, não só no Brasil, tá? Paralelamente no Brasil e na Europa, mas é o primeiro que acontece no Brasil. E é um movimento literário que não tem como a gente separar da religião católica. Eles estão juntíssimos. Vai acontecer uma influência muito grande com a história da Igreja Católica que ela está vivendo nesse momento também, ok? A gente vai dizer que é a primeira vez na história, assim, que a Igreja Católica ela está sendo questionada e nesse momento a gente vai ter a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, então tá tudo isso rolando ao mesmo tempo, tá? E a gente vai dizer que o marco inicial do Barroco é a morte de Camões, em 1580. Por quê? Porque Camões ele ainda era do classicismo, era o maior poeta português classicista. Representava esse período aí do Renascimento. Quando ele morre, um novo tipo de produção surge, que é o Barroco, beleza? Que vai se estender até a década de 1750, 56, 58 mais ou menos, com a fundação de duas Arcádias em Portugal, que é a Arcádia Lusitana e a Arcádia Ultramarina. E o que é uma Arcádia? Na verdade, era uma academia literária que estava surgindo com um novo estilo que a gente vai estudar ainda, que é o arcadismo. Beleza? Então começa com a morte de Camões em 1580 e vai até o início do arcadismo com a criação dessas Arcádias, que foi em 1756. Aí fica um restinho ainda rolando até acabar de vez o barroco. A gente tem que lembrar que não tem um dia certo de início e de fim dos períodos literários, beleza? Porque são produções que estão acontecendo naquele momento, tá? Vamos lá. O que estava rolando na Europa nesse período? A Europa estava vivendo um momento muito diferente, porque eles estavam descobrindo um mundo novo, eles estavam colonizando novas terras, estava acontecendo uma exploração de riqueza, eles estavam ganhando com isso, eles estavam escravizando povos, então estava rolando uma mudança política e econômica muito grande na Europa. Além disso, a gente tem a Reforma Protestante de Martinho Lutero no século XVI, e que essa reforma protestante vai impactar muito a Igreja Católica, porque ela começa a perder fiéis e pessoas vão indo para o outro lado. E por que isso acontece? Porque a gente vem desde o humanismo e classicismo, o homem questionando, o homem pensando sobre seu lugar no mundo, refletindo sobre as coisas, e esses homens começam a questionar os próprios valores e o que era verdade ou o que era certo para eles. Então, nesse momento, a gente vai ter a Reforma Protestante, ok? Com a Reforma Protestante, o Papa da época se juntou com os principais religiosos da Igreja Católica, se juntou em Trento e criou o Concílio de Trento, que foi, na verdade, uma reunião ali para eles estudarem maneiras de resgatar os fiéis que estavam indo para o luteranismo, que estavam saindo da Igreja Católica, ou até mesmo aqueles que não queriam igreja nenhuma mais. E aí a gente tem um movimento que a gente chama de Contra-Reforma, que foi uma resposta que a Igreja Católica deu à Reforma Protestante, beleza? O que a Contra-Reforma tinha como movimento? Quais eram as características? Eles procuravam criar mecanismos para poder fortalecer a fé de quem ainda era católico, punir, capturar quem estava se desviando do caminho da Igreja Católica.
Aí a gente chama esse período de Inquisição, que eram as ações da Igreja Católica para punir essas pessoas. Tudo bem? Bom, ainda na Europa a gente vai dizer que a Igreja começou a investir pesado na catequese dos escravos e dos povos nativos que ela estava dominando. Que a Europa estava dominando, os países europeus estavam dominando. A ideia deles era banir qualquer traço de cultura que não fosse cristã, qualquer traço de crença não cristã, para poder implementar o cristianismo cada vez mais, beleza? Aí a gente tem que lembrar que ocorreu um processo de aculturação, que é eliminação da cultura de um povo, para que ele pegue traços da cultura do povo que domina ele, beleza? Não esqueçam isso. E a aculturação na América foi muito forte, tá? Nesse contexto, o que os artistas fazem no Barroco já? Eles unem o teocentrismo com o antropocentrismo. Como assim unir esses dois traços? Pois é, não dá para unir. Então é por isso que é uma estética de muitos contrastes, de conflito. Esse teocentrismo medieval que pregava Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar, contra um antropocentrismo que pregava o homem vem primeiro, o homem que é o centro. Então vai rolar esse conflito, esse choque dessas duas tendências que vão se arrastar, pegando o teocentrismo desde lá do trovadorismo e o antropocentrismo que começa lá no humanismo. Ok? Vamos lá! Nesse contexto ainda, a gente vai dizer que no Brasil, o que estava rolando? Primeiro, a gente vai dizer que é o primeiro estilo literário que acontece no Brasil, é a primeira produção literária que é própria do Brasil. E aí a gente está falando do século XVII, beleza? Lembrando que o Barroco também se chama seiscentismo, tá? Vamos lá. O que é o pontapé inicial? O marco inicial aí do Barroco no Brasil é a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, de 1601, ok? A gente vai ter também um outro nome aqui, muito importante na escultura e na arquitetura, que é o Aleijadinho. E aí eu destaco as igrejas de Ouro Preto. Vale a pena, gente, essas coisas que eu falo para vocês aqui, vocês darem uma busca no Google aí e procurar imagens desse período. Por quê? A gente tem... O Aleijadinho, ele faz isso brilhantemente. Ele faz aqueles anjos nas igrejas, que são anjos, mas que tem cara de pepeca, para mostrar esse conflito do divino com o carnal, o espiritual e o carnal, beleza? E a gente está vivendo aqui o século de ouro, que a exploração do ouro ela era a principal atividade econômica brasileira. Então, por isso que as igrejas de Aleijadinho têm tanto ouro. E Minas Gerais é um destaque nesse período da exploração do ouro, sobretudo Ouro Preto, tá bom? Vamos lá. Ainda no Brasil, a gente vai falar que acontece uma transferência de capital. Para quem não se lembra, o Brasil ele teve 3 capitais. O Brasil foi descoberto em Salvador, foi a primeira capital brasileira. Com a colonização aumentando, com tudo que estava rolando naquele momento, mudou a capital para o Rio de Janeiro e posteriormente para Brasília, tá bom? Então, nesse momento aqui, foi quando a gente mudou de Salvador para o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. E o que começou a acontecer? Estava rolando um crescimento populacional e um crescimento econômico. Então, tudo isso vai favorecer e vai influenciar na produção literária. E o que acontecia? Os brasileiros que tinham mais condições, eles iam para a Europa estudar, principalmente para Portugal, para fazer o curso superior, que aqui ainda não existia universidade. Então, eles iam para lá e estudavam. Enquanto eles estavam lá, eles tinham contato com a cultura europeia, eles tinham contato com o barroco que estava acontecendo, se desenvolvendo na Europa. E quando eles voltavam para o Brasil, eles voltavam com todas essas influências para implantar aqui, beleza? Bom, as principais características desse período. A principal característica de todas é o conflito entre o terreno e o divino, ok? Entre o carnal e o espiritual, entre o céu e o inferno, entre o homem e Deus. Esse é o conflito principal e é o que vai mover o barroco, é a característica principal do barroco.
Esse artista, por conta desse conflito, ele vai sempre estar em crise, ele está sempre tenso, porque como ele está ali no meio dessa estrutura, ele fica bolado. E aí a gente vai perceber que ele vai ter, por causa disso, uma visão ambígua, uma dupla visão, uma visão conflituosa sobre o mundo em que ele vive. E a palavra barroco, ela significa pérola de formato irregular. Isso já nos mostra um pouco sobre o barroco também, porque faz referência a esse caráter contraditório, imperfeito, impreciso que o barroco apresenta. Beleza? Vamos lá. Bom, características ainda: linguagem dramática, rebuscada, racionalismo, exagero e rebuscamento. Pausa para a gente fazer uma ponte aqui. Como é uma linguagem rebuscada, exagerada, ela vai ter muito forte a presença das figuras de linguagem. E as principais figuras de linguagem que aparecem aqui são a metáfora, a antítese, o paradoxo, a hipérbole, a personificação ou prosopopeia, que vão estar muito marcadas aqui na produção literária do Barroco. É importante a gente pensar que pode aparecer outro tipo de figura de linguagem? Lógico. Mas essas aqui, elas aparecem mais, até pela estrutura do barroco, pela temática do barroco. É a união entre o religioso e o profano, ok? Um conflito entre a matéria e o espírito, entre a carne e o espírito. É um homem que no texto sempre vai aparecer como um pecador, só que sempre aparece ele arrependido. Então é um misto de tudo isso. A gente vai dizer também que ocorre aqui um apelo forte à religião, ao sobrenatural, ao misticismo, e isso vai se refletir, vai aparecer na literatura com cenas trágicas, marcadas pela dor e pelo sofrimento. É sempre um homem que está ali, sofrendo, arrependido, carregando peso nas costas, porque ele é um homem pecador, ok? A arte é dualista, tem esses dois lados, sempre a dualidade é muito forte aqui. Acontece um jogo de contrastes, valorização dos detalhes, até para ter esse rebuscamento em muitos detalhes, e vai tratar da efemeridade da vida, que nada mais é do que a gente lembrar que a vida é curta, a vida é breve. Por isso esse homem está em conflito, porque olha só o que passa na cabeça dele. Pô, a vida é curta, eu tenho que aproveitar, beleza, eu vou lá e aproveito. Aí eu peco, aí ele começa a sofrer e vai pedir perdão. Aí entra o cuidar de si, o antropocentrismo, curtir a vida, com a vida eterna, que é o pós-morte, que ele também tem que se preocupar. Por isso que ele está aí no meio disso tudo. Tranquilo? Bom, dentro disso a gente vai ter dois estilos de produção, que é o cultismo e o conceptismo. Quando a gente fala de cultismo, a primeira palavra que vem na nossa mente tem que ser forma. O cultismo prioriza, se preocupa com a forma. A gente vai dizer que no cultismo existe um jogo de palavras, é um xadrez de palavras, ok? Eles vão escolher com muito mais cuidado as palavras que eles querem usar. O principal nome do cultismo no Brasil é Gregório de Matos Guerra, também conhecido por um apelido muito carinhoso, Boca do Inferno, ok? Bom, o conceptismo vai priorizar o conceito, o conteúdo. É um jogo de ideias, de conceitos, beleza? Aqui eles vão priorizar o conteúdo, a mensagem em si, e o principal nome é o Padre Antônio Vieira, que também é o principal nome do barroco português. Ele era português, veio para o Brasil e lá ele era importante e aqui ele também era. Importante a gente destacar uma coisa aqui. O Gregório de Matos, ele é brasileiro, representante do cultismo do barroco é brasileiro. O Antônio Vieira, o Padre Antônio Vieira, ele é português. Massa? Vamos lá. Os principais autores, Padre Antônio Vieira, ele era o principal nome, como eu falei, de Portugal e Brasil. Eu separei alguns textos deles para vocês pesquisarem e se inteirarem mais do assunto. Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão da Sexagésima, que talvez é o principal de todos, e o Sermão do Bom Ladrão. Bento Teixeira, a grande relevância dele é a obra Prosopopeia, que é o marco inicial do barroco do Brasil, e o Gregório de Matos, que é o meu queridinho, eu gosto muito, que é o Boca do Inferno,
que ele vai produzir poesia lírica, religiosa, erótica e satírica. Eu vou só aprofundar um pouquinho nele aqui. Ele tem esse apelido porque ele era, por tudo que eu falei aqui da produção poética dele, erótica, satírica, ele acabou sendo excomungado da Igreja Católica. Ele era mal visto porque ele criticava de uma maneira muito pesada tanto a igreja quanto os comportamentos da sociedade baiana, tá? Da sociedade da época. E se você pesquisar no Google, assim, principais poemas do Gregório de Matos, vocês vão ficar muito bolados, porque é muito legal. Eu separei um aqui para falar para vocês. Eu não coloquei no slide, mas eu vou ler para vocês aqui. É o meu favorito, se chama Pica-Flor. Pica-Flor era o nome que era dado ao beija-flor nessa época. O que aconteceu? Uma freira, ela satirizou a aparência física de Gregório de Matos, dizendo que ele parecia um pica-flor. Ele era parecido, porque ele era magrinho, narigudo. Aí ele fez esse poema para ela. Ele diz assim: se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dais, metei a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Ele fez isso para uma freira, gente. Ele disse para a freira: olha, beleza, eu sou o pica-flor, mas você me dá a sua flor que você guarda, e o que as freiras guardam? Né? Que eu sou o pica, então. Então ele era demais, ousado. E aí ele não era bem visto, obviamente. Inclusive, ele demorou muito tempo a ser reconhecido, porque ele foi meio que deixado na gaveta, que ele era muito sinistro. Maravilhoso. Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, meu queridinho do barroco, tá? Nós temos também Manuel Botelho de Oliveira, que foi o primeiro brasileiro a publicar versos barrocos, tá? Frei Vicente Salvador e Frei Manuel de Santa Maria de Taparica, ok? Bom, é isso que eu queria dizer para vocês por enquanto sobre o barroco. Lembrando que, voltando para o Enem, a gente vai falar mais de literatura brasileira, né? Usar a literatura europeia como uma referência, um pano de fundo para a nossa produção aqui. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, manda aí, comentem, curte, se inscreve no canal, aciona o sininho, tô aprendendo a falar as coisas, tá? E se precisarem de mim, eu tô aqui, beleza? Um beijão para vocês, espero ter ajudado. Agora eu desligo. Essa é a parte que eu desligo. Tchau!